Boa tarde a todos. Eu sou Ana Carolina Houston, curadora de arte, e tenho o imenso prazer em estar hoje aqui para um bate-papo com o curador e crítico de arte Agnaldo Farias. Eu vou chamar ele aqui para a gente começar a nossa conversa. Perfeito. O papo hoje é sobre a exposição Nelson Lerner, Destruir para Reinventar. Olá! Tudo bem? Como Tudo vai? ótimo, e você? Tudo bem, tudo bem, tudo em ordem. Na Hoje medida do possível, né? exato. A gente aqui com esse sorriso na cara para falar de Nelson Lerner, mas é fato que a situação não está muito fácil. Não, não E eu tá. estou muito feliz de você ter topado esse bate-papo. Agnaldo é um grandíssimo crítico de arte e curador. Posso dizer que foi uma das pessoas que me incentivou, que me fez parar para pensar em entrar nesse mundo da curadoria, porque é cada aula que ele dá, gente. Por favor, façam esses cursos maravilhosos que de vez em quando ele se atreve, que é muito, muito bom. Então, vamos lá. O nosso papo hoje é sobre a exposição Nelson Lerner, Destruir para Reinventar, que está em cartaz na M Galeria de Arte de São Paulo, que eu tenho o prazer de assinar a curadoria, mas eu quis muito esse presente que o Agnaldo está nos dando para falar um pouco do Nelson, para falar um pouco da exposição. Você que conviveu com essa peça rara e teve situações legais para contar para a gente. Vamos lá, como é que foi conviver com este ser? Bom, Nelson, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você pelo convite, a Ângela Magalhães, a M, né? O acrônimo da galeria, muito gentil, muito simpática, e o Henrique, que é quem dirige, filho dela, e quem dirige a galeria em São Paulo, né? Eu estou muito satisfeito, importante, a galeria faz um papel muito importante em Minas Gerais há muitos anos. E aqui em São Paulo agora voltou com toda a força, então fico muito satisfeito que a coisa esteja engrenando. Bom, o que eu posso dizer? Nelson foi mais que um amigo. Nelson foi um irmão, né? Ele me tinha na conta de irmão mais novo e foi um privilégio absoluto ter contato com ele. Eu conheci o Nelson na Galeria da Luiza Estrina. Ele batia ponto lá regularmente, e eu também, isso no final dos anos 80, quando então nós começamos a conversar. E aí foi estabelecendo uma grande amizade, uma amizade que ficou devidamente fortificada, que se estabeleceu de uma vez quando eu organizei a primeira grande exposição, foi a primeira retrospectiva sobre a obra dele, porque quando eu conheci o Nelson, por incrível que possa parecer, no começo dos anos 90, logo depois, né? Ele trabalhava com a Luiz Estrina, deixou de trabalhar com a Luiz Estrina, então no começo dos anos 90 ele estava sem galeria. Um artista com a trajetória que tinha, com a influência que ele projetava nos seus, sobretudo alunos, mas não só, porque ele era um professor muito atuante, muito querido, ele tinha um vínculo. Poucas vezes eu encontrei alguém tão ético e com tamanho sentimento de solidariedade. Você podia mexer com qualquer um, inclusive com ele, mas não mexesse com os alunos dele, que esse ele tinha Claro. como ele era de uma devoção muito grande. E aí eu convidei para fazer essa exposição. Foi a exposição que inaugurou a sede do Paço das Artes lá na cidade universitária, porque até então ele funcionava no MIS. Depois terminou saindo de lá, como se sabe, e hoje está funcionando em Higienópolis. E nós abrimos, quando digo nós, é porque eu era, então, assistente de artes plásticas do Ricardo Otaque. Ricardo Otaque, muito antes de ser o responsável pela criação do Instituto Tomi Otaque, e entre a sua trajetória incrível como dirigente cultural, ele foi secretário de Estado da Cultura e foi um secretário exuberante.
fez coisas incríveis em todos os setores. E aí ele convidou-me para fazer, que exposição você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer do Nelson Lerner. Nelson Lerner nunca tinha feito uma grande exposição. E aí eu fui convidar o Nelson para fazer a exposição, e foi muito divertido, porque aí eu tenho uma regra, da qual eu nunca fugi, e as melhores coisas que produzir devem ser essa regra. Eu sempre trabalho com gente melhor do que eu. Este é o princípio. Então, quando eu não consigo prejudicar o projeto, ele tende a dar bem, porque as pessoas... E eu chamei nada mais, nada menos do que o André Stolarski, que foi um designer maravilhoso. O André tinha sido meu aluno no colégio, antes mesmo de eu entrar na USP para dar aula. Depois ele fez FAUSP, o trabalho de graduação do André Stolarski foi a exposição do Nelson. Ele fez a expografia da exposição e fez o catálogo, ele fez absolutamente tudo. E o que foi divertido é porque o Nelson só tinha uma exigência em relação ao catálogo. E com isso você já tira uma ideia. Ele falava assim, o catálogo, livro, tem que parar em pé. Esse é o critério. Essa é a única exigência que eu tenho. Isso, outro dia eu estava conversando com o Chico Amin de Mello, que foi professor do André Stolarski, que conversando com um designer que ia fazer o catálogo de uma exposição que ele, Chico, estava fazendo lá em Portugal, ele falou, só tenho uma exigência, é que o catálogo abra, que o livro abra inteiro. E aí o designer olhou para ele e falou, isso é difícil, aí eu não sei. O Nelson queria que parasse em pé. O catálogo ficou lindo, só que não parava em pé. E o Nelson, bom, muito gentil, porque eu nunca vi tamanha amabilidade. Ele comprou, da sua parte, uns 500, 600, sei lá quantos exemplares desse catálogo e mandou encadernar todos, de modo que eles parassem em pé. Não acredito. Isso foi o começo de uma amizade com essa exposição. Eu soube de coisas incríveis. E aí é só você me perguntar, enfim, deixo na sua mão a condução disso. E com muito prazer eu falo, porque é a primeira vez que eu falo desde a morte dele. E, bom... Não, eu estava comentando com o Henrique e com a Ângela, emotivo, né, que a morte dele tão recente, que eu acho que essa é uma das primeiras, se não a primeira exposição, que trata um pouco da trajetória dele. E eu acho que agora, enfim, o Nelson é sempre um motivo para celebrar. Acho que ele estaria bem abismado e fazendo coisas bem malucas se ele tivesse vivo nesse momento exato que estamos todos aqui. Mas ele fez coisas assim meio inéditas com você também. Por favor, conta mais um pouco dessa amizade. Da exposição, a coisa continuou. Sim, claro. Antes de continuar, quero só mandar um abraço para o Rodrigo Moura. O Rodrigo Moura está falando aí, Nelson Forever. Rodrigo Moura, eu lembro que ele ficou muito impressionado com uma instalação que o Nelson apresentou na nossa exposição, numa outra retrospectiva que eu fiz na Fiesp. Foi enorme, e fizemos um livro que ficou belíssimo, um livro que tem texto do Piero, filho dele, Piero Lerner, e tem também um texto da Lilia Schwartz, a quem eu apresentei a Lilia para o Nelson, e eles ficaram amigos também. Nelson, o que eu posso dizer? Não havia diferença alguma entre a vida e a obra. Ele misturava-se, ele fazia de tudo um acontecimento. Eu encontrava com o Nelson e com a Liliana sempre, em viagem, por exemplo, e aí ela vivia contando para mim as coisas que ele tinha aprontado, que ele estava aprontando. Então era assim, por exemplo, quando ele vinha para São Paulo, eles vinham para São Paulo, o Nelson vinha de carro. Ele acho que não suportava vir de avião. E ele colecionava notas de R$20. Então, ele parava em cada pedágio, são 8 pedágios, sei lá quantos, e era R$2,50, e ele puxava uma nota de 50 só para ganhar notas de 20. E ia colecionando isso. Aí eu falei, Nelson, o que é que você pretende? Mas quando você juntar um montão, assim, uns 6 mil, aí você compra uma coisa. Mas colecione, é muito legal colecionar notas de 20, tudo. Ele ia, por exemplo, em tabeliões, cartórios, e pegava assinatura, reconhecimento de firma. Ele se dava esse luxo, pegava um monte de papel
e de assinaturas, ficava reconhecendo firma de tudo para ter aqueles carimbos. Ele adorava estes selos, essas estampas e esse dado cartorial no Brasil, que é da burocracia. Não, ele colecionava selos, esses selos comemorativos, e isso, pumba, ia para o trabalho dele. Uma vez nós estávamos preparando uma exposição, que foi outra grande exposição que eu fiz no Tomiotaki, no Instituto Tomiotaki, e ele ligou-me de Paris. E ele falou, Google, já explico o Google, já montei a exposição inteira, estou aqui na sala da loja do Louvre, e já montei a exposição inteira, já estou comprando a exposição inteira. Eu falei, meu Deus, não é a matéria-prima. Então, ele ia à feira. Ele ia, por exemplo, lá naquele mercado ao ar livre, eu esqueci, que tem no Rio de Janeiro, e ele ficava, por exemplo, lojas de Santos, de coisa, ele comprava a rodo, isso, mas comprava em grandes quantidades. Ele ia em loja de tudo que é quinquilharia, loja de armarinho, e mandava baixar as coisas, ia fazendo as coisas. O Google é porque nós dois descobrimos, Nelson era um cultor de jogos, todos os jogos. Ele praticava todos os jogos como eu, só que como eu, passivamente. Quer dizer, teve tempo na juventude, ele praticava mesmo ao vivo. Então, de jogos de cartas até golfe, tudo ele assistia. E nós éramos apaixonados por tênis. Sobretudo quando o Guga Kirten começou a ganhar absolutamente tudo. E nesse momento eu morava no Rio. Foi um momento em que nós convivemos intimamente. Foram 2 anos que eu morei no Rio e aí nós saíamos juntos, os 3 casais. Luiz Ernesto Ceissa, a Liliana e Nelson, e minha mulher. Então nós saíamos todas as noites, era divertidíssimo. E aí o Guga começou a ganhar. E nós pegamos a primeira partida quando ele ganhou, e daí descobrimos o Guga. No ano seguinte, ele ganhou novamente Roland Garros. E aí, nos torneios, ele ligava para mim e falava assim, entramos no segundo set. Aí acabava o game, ele falava 1-0 para nós. E quando chegava no tie-break do último set, ele não desligava o telefone. E eu trabalhava em frente à diretora e eu simulava uma certa seriedade e o Nelson falava, vantagem para nós, 40-40, vantagem, iguais. Então, era assim, ele era apaixonado por jogos assim com arte. Ele achava que a arte era um jogo, que tudo, absolutamente, era um jogo. Então, eu lembro, por exemplo, essa questão do jogo, isso foi muito marcante para ele, porque ele falava, eu não era artista, mas meus pais eram ligadíssimos em arte, minha mãe era artista, e meu pai, por causa da minha mãe, virou diretor do MAN, virou diretor da Bienal de São Paulo, e ele tinha, porque ele veio da Polônia, uma relação com os membros da Bienal, das representações dos países, sobretudo do lado de lá, da Europa do Leste. E aí ele falou, e eu não acreditei o dia em que eu fiz a minha primeira exposição, ele falou, eu não era nada, os meus trabalhos não tinham a menor relevância, e o que fez o meu pai? Ele tirou algumas das obras principais da sala e colocou trabalhos meus, e mais do que isso, ele conseguiu que o presidente da Associação Internacional de Críticos de Arte escrevesse para o meu catálogo. Aí eu percebi, daí já nesse momento em que eu ainda não era artista, que o campo da arte passa por esse tipo de impostura, de falsificação, e ele passou firmemente a trabalhar com isso, a desmascarar isso. Então, eu lembro, inclusive, numa mesa redonda, numa palestra que ele deu na ECA, Escola de Comunicações e Artes, na USP, que ele foi levado lá pelo Tadeu Chiarelli, e aí os alunos perguntaram qual é o conselho que você dá para os jovens artistas. Ele disse, fiquem amigos de um curador. Fiquem amigos aqui do Tadeu Chiarelli. O que vocês estão fazendo que não são amigos dele? Comprometam o Tadeu, entrem em relação com ele, façam ele escrever um texto para vocês, porque aí a coisa vai pegar bem. Então, o tempo todo desmascarando o sistema de arte, mostrando o cinismo disso. Agora, por outro lado, com a maior seriedade. Não pense que ele era um simples gozador. Não, ele levava muito a sério o humor. Eu nunca vi um artista tão humorado, mas absolutamente impecável e implacável no seu humor. Era muito irônico, mas não mexesse com o trabalho dele. E eu vi na sua exposição, se você me permite, o mosqueteiro, que é o símbolo do Corinthians.
Ele era um corintiano, como eu nunca vi nada igual. Ele encarna o princípio. Sabe que você encontra naquele filme Campo dos Sonhos? Você faça o campo, que uma hora eles virão. O Nelson acreditava nisso. Nos últimos anos, ele não assistia jogo do Corinthians porque ele passava mal do coração. Por isso eu não posso assistir isso. Ele jamais abandonou isso. E aí ele era amigo do Carlito Maia, que este era um personagem total como ele. Né? Então, o que eles fizeram? O Corinthians não ganhava nada. Teve uma época que o Corinthians não ganhava nada. E eles resolveram fazer um campeonato chamado Este Ano o Corinthians vai ser campeão. E era um campeonato de vários Corinthians espalhados por todo o estado de São Paulo, porque tem Corinthians em toda a cidade. Eles fizeram um campeonato de Corinthians, e aí um Corinthians ganhou. Né? E ele fez uma vez um balão que ele soltou no jogo do Corinthians, no domingo, e esse levava a bandeira do Corinthians. E aí soltou, ele ia no estádio, era uma loucura. E aí o balão desapareceu. Foi encontrado na Baixada Fluminense, foi onde o balão caiu. Aí o time da cidade pegaram o balão, pegaram a bandeira do Corinthians, dobraram a bandeira e hastearam ali no boteco onde o time da cidade se reunia. Não é? Que demais! E o time começou a perder. Aí o time entrou em contato com o Nelson, porque descobriram que era uma bandeira, que o Nelson tinha... E aí, num programa do Silvio Santos, o Nelson recebeu membros da torcida organizada desse time para a devolução da bandeira do Corinthians. Pode imaginar que ritual. Então, era tudo que ele fazia, ele envolvia, porque tudo, a rigor, isso eu aprendi com ele. Aprendi com o Júlio Cortázar. Nada é desimportante, nada é trivial. Nelson olhava para as coisas com um carinho, com um prazer, com um amor. Ele tinha um respeito muito grande. Ele só não respeitava, aqueles que se metiam à besta. Tá? Isso aí ele já, de fato, torcia o nariz. Mas eu nunca vi tanto amor, tanto respeito pelas pessoas. Tá? Essa obra do Mosqueteiro ela é interessante porque, na verdade, ele fez a obra e eles saíram numa passeata em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Com ela e outros artistas junto, fazendo a passeata em 1967. E se a gente pensar que a bandeira é exatamente o melhor símbolo que a gente poderia pegar para esse exemplo que você está dando do Nelson, de poder ir contra, né? Ainda mais em plena ditadura militar. Quer dizer, o Nelson, olha, você tem até uma história aí sobre bandeira que acho que você não sabe, então posso, mesmo você sabendo, o público não vai saber disso. Ele gostava de bandeiras, ele como gostava de selos. Né? E, por exemplo, ele fez os primeiros trabalhos, talvez o primeiro, de outdoor, ele fez. Bandeiras ele fez. Adorava uma bandeira. Né? Adorava esse tipo de estandarte, essas coisas ele gostava. Júlio Cortázar, Júlio Cortázar, o grande escritor argentino. E aí o Nelson resolveu fazer uma exposição de bandeiras com o grande Flávio Mota, que foi professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde eu dou aula na Universidade de São Paulo. Flávio Mota, que trabalhou com Pietro Maria Bardi e era um excelente artista, embora muito discreto, muito reservado. E o Nelson, porque convencia todo mundo, ele montou uma exposição de bandeiras na praça, ali, numa praça que tem em frente à Igreja Nossa Senhora do Brasil. Eles montaram a exposição, encheram de bandeiras no sábado de manhã, veio a prefeitura e achou que eles eram camelôs. E perguntaram pelo alvará. Cadê o alvará da exposição? E não tinha alvará, e eles recolheram todas as bandeiras. Então, Nelson, essa exposição que ele fez, deu com os burros na água. Ele fez essa passeata e tal, mas isso... Aí ele levou essa exposição. Olha, isso é um outro fracasso, e são deliciosos esses fracassos. Ele foi fazer uma exposição em Belo Horizonte, e ele levou eram umas madeiras com as quais ele fazia o trabalho. No meio do caminho, a polícia rodoviária parou o caminhão que vinha cheio de madeira e perguntou o que é isso. Aí os caras não tinham alvará e recolheram toda a madeira, prenderam a exposição. Aquela exposição que teve no MASP, que o MASP, inclusive, refez recentemente, o Playground, que foi a exposição de abertura deste prédio magnífico que a Lina Bobardi realizou,
Ele fez essa mesma exposição lá embaixo do Man do Rio. Aí o Nelson montou a exposição inteira, ele foi se trocar, né, no hotel, e no meio do caminho, assim, entre se trocar e voltar para a abertura da exposição, bateu uma daquelas tempestades que acontecem no Rio de Janeiro, que aqui em São Paulo não acontece, que é devastador. E simplesmente varreu toda a exposição do piso térreo do museu, do piso embaixo, né? Abaixo do museu. E quando ele chegou, não tinha mais exposição. Aí ele falou, eu falei, Nelson, o que você fez? Eu fui embora para o aeroporto e voltei para São Paulo. Então, ele corria riscos. Isso é muito importante. Ele corria muitos riscos. E vários desses riscos, davam realmente pior. É que é maravilhoso, né? E às vezes, com muita frequência, não pense que ele não se ressentia, mas isso não o impedia de arriscar. Então, o trabalho dele transitava. Eu lembro de uma exposição, que era o Projeto Aula, que ele fez na Luiza Estrina, em que ele convidou uma série de pessoas, ao qual ele dava instrumentos. Os instrumentos eram canetas Bic, azul, vermelha, amarela e verde, e preta. E aí, com essas 5 canetas, ele dava uns modelos, assim, do tipo, aprenda a desenhar flores. E as pessoas faziam flores. Não é? E você, inclusive, não conseguia distinguir o que era, porque era tudo maravilhoso. Só que o detalhe era o seguinte, tinha um cara que era pedreiro, tinha um cara que era motorista, tinha o Irã do Espírito Santo, você tinha artista, tinha um psicólogo, ele misturava todo mundo. Então, ele fazia coisas fora a exposição, que ele fez também na Luiza, que todo dia ele ia e ele continuava a exposição. Ele pegava uma obra e ficava trabalhando em cima de uma das obras que estava lá. Os desenhos, durante um mês, ele ficava fazendo essas coisas. Então, o Nelson, como eu digo, quando eu fiz a exposição na Fiesp, o diretor do Departamento Cultural da Fiesp, que era muito amigo dele, falou assim, Nelson, você não sabe, Aguinaldo, o Nelson, durante um tempo, nós pescávamos juntos. Ele falou, é mesmo? Nós tínhamos, o Nelson, nós alugamos um barco, e o barco, o nome do barco, o Nelson que deu, era Escola de Bagres. Escola de Bagres. E nós íamos todo sábado para a Escola de Bagres pescar. Nossas mulheres odiavam aquela escola de Bagres, né? E houve um dia que o Nelson brigou, a mulher dele ficou brava com ele, e aí ele falou, olha, hoje eu não vou. E aí ele não foi. Ele falou, mas a graça, os outros 2 amigos falando, a graça era o Nelson, isso o Nelson não ia, não tinha graça. Então nós compramos um peixe enorme, disse o cara, e aí fomos no apartamento do Nelson, pé ante pé, entramos ali no hall, no saguão, e tinha aquele olho mágico, que não era propriamente um olho mágico, era um losango que você abria e tinha uma espécie de uma gradezinha. E nós penduramos os peixes pelas guerras. E fomos embora. No outro dia, eu fui pegar o Nelson para assistir um jogo no Corinthians. E o Nelson entrou no carro e não falamos nada. E aí era em Higienópolis. Aí nós descemos até a Avenida da Consolação. Aí ele falou, aí o Nelson começou a rir, e eu comecei a rir. E nós rimos até chegar no Morumbi. Isso para quem não conhece São Paulo, são 10 quilômetros, aproximadamente, ou 12. E ele vai assim, e nós rindo o tempo todo. Isso era o Nelson. É muito legal essa coisa do... Não, ele não dá, é uma história melhor que a outra. E essa coisa do colecionar é muito forte, né? Na exposição a gente tem a série Coleções, que é da Mona Lisa. Então, que ele pega, você falou da Bic, mas eu lembrei, tem as canetas lá com o rosto da Mona Lisa. É aquela obsessão pela... Não, foi Mona Lisa, que ele comprou na loja do Louvre. Foi então essa que ele ligou para mim e falou, eu resolvi a exposição. Na verdade, ele resolveu uma sala da exposição. Ele foi e comprou, ele chegou no Rio de Janeiro com um caminhão de produtos da Mona Lisa, mandou entregar. Era nesse nível, ele colecionava. E as Sótheby's, que você tem aí, catálogos e mais catálogos da Sótheby's, Nelson é um dos olhares mais apurados que eu já enxerguei. Um olhar que eu enxerguei faz muito sentido.
ele percebia as coincidências. Então, ele fazia essas articulações. E esses catálogos eram encalhes da Sotheby's, porque a mulher dele, a Liliana, trabalhava para a representante da Sotheby's aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, esses leilões aconteciam e ficavam aquela grande quantidade, e o Nelson, passe para cá. Dando sopa. Dando sopa. E ele percebia, fazia essa operação, que é de grande inteligência, e que essa sua exposição está repleta, que é o que ele chamava de checkmate, que é a capacidade de perceber que uma coisa casa com a outra. E neste casamento, né, ele pega então uma obra de arte e ele junta um Mickeyzinho, uma Minizinha, um Mario Bros, enfim, qualquer, ou um sticker. Ele também procedia aí a uma equalização que vem desde os anos 60, que ele fazia. Que essa ideia de que tem alta cultura, baixa cultura, isso não existe. Ele juntava os termos, ele fundia os termos. Daí ele entender futebol como arte, daí entender arte como jogo e, portanto, futebol como arte. Porque futebol é jogo, jogo como arte. Então ele embaralhava os termos o tempo todo. Então ele fazia essa questão. Isso é muito simples. Agora, a concisão, os gestos, o nível de precisão, sabe? Como ele conseguia resolver, como ele equalizava, como ele organizava, poucas vezes eu vi. E com os alunos ele fazia a mesma coisa. Você devia ter chamado por exemplo, Dora Longo Bahia, para contar. Ele, como professor, a Leda Catunda, o Zé Espanhol, era desconcertante. Ele fazia coisas do tipo... Falavam Bom, que ele falava a verdade, né? Que ele dava umas... Vou dar real para você. É pior do que isso. Pra você ter uma ideia, ele pegava o trabalho, frequentemente, o trabalho mais medíocre da classe, sabidamente mais medíocre, levantava e ficava 40 minutos deitando falação, falando da maravilha que era aquilo. E os outros, os que se achavam eleitos, e eleitos mesmo por ele, ficavam enraivecidos. Isso para não falar dos trabalhos que ele propunha. Bom, a proposta agora é hospital motel. Trabalha em cima disso. E fora que ele deu uma vez, ele dava aula lá na FAAP, e ele tinha turmas que ele pegava para muita gente. Então, gente de outros cursos que ele fazia. Né? E ele soltou essa uma vez, vai vendo só, como era uma performance contínua. Ele chegou para os alunos e falou: olha, eu sei que muitos de vocês estão aqui, mas não querem estar aqui. Então, eu farei o seguinte, quem quiser pode ir embora. Eu dou nota 5, eu dou a presença, a que vocês precisam, necessários, vocês estão aprovados, pode ir embora, não precisa ficar assistindo aqui, que eu sei que estão a contragosto. Aí meia dúzia levantou-se, eu falei, dei um nome, ele pediu, dei um nome aí para o meu monitor, o cara anotou o nome deles todos, e aí que os caras saíram, fecharam a porta, vocês estão aprovados com nota 5, então estão aprovados, podem ir embora. Os caras foram embora. Aí ele, quando o cara fechou a porta, o último ele virou para a classe e falou assim, quem quer tirar 6? ele começou a rifar a aula dele. Era isso, Nelson. Era impossível, Nelson. Olha, é de uma agudeza, era de uma inteligência. E tem alguns dos trabalhos do ponto de vista político, porque ele era político na própria maneira de pensar a linguagem artística, isso que é importante. O dado transgressivo no campo da linguagem, essa equalização entre o que é arte e o que não é arte, mostrando como essas fronteiras são esmaecidas ou como elas se interpenetram, isso é uma pedra de toque, isso era o trabalho do Nelson. Isso ele fazia, ele fez desde sempre, até o final. Não, eu ia comentar até que tem uma pergunta aqui falando da influência do Duchamp, né? Dessa relação entre os dois, de como... Você pode comentar um pouco isso? Eu posso comentar. Agora, essa é uma excelente lição. Nelson era influenciado por Duchamp muito antes de conhecer o Duchamp. Tá? Então, não pensem que essas coisas se resolvem a partir de leituras, de exegeses teóricas. Tá? Porque não.
O Rodrigo está lembrando Horti. aqui o termo horte. Nelson falava que o Ó, que ele Rodrigo, fazia. estou com esse livro aqui que fala disso, exatamente. Exatamente. Aí ele define. E olha, isso que tem aí na capa é um dos colares do Nelson. A Liliana, a adorável Liliana, minha querida amiga Liliana, ela tem toda a coleção desses colares do Nelson. O Nelson organizava e anualmente ele fazia 2 colares. Essa foto emblemática dele usando aqui. Mas esse aí é o deluxe, esse aí é o para grandes eventos. Tinha o do cotidiano dele. Que era o pequeno. Ele fazia 2. Não, os 2 eram grandes. E todos eles tinham sempre estrela de Davi, figa, cruz, enfim, ele era sincrético. Tá? Então, isso é muito importante. Um dia, eu acho que a minha querida Liliane vai franquear o acesso a isso, e eu suponho que isso não estará sequer à venda, mas para as pessoas entenderem essa indistinção. Mas eu dizia, você me perguntou sobre a relação dele com Marcel Duchamp. Era imensa, ele tinha grande respeito, ele era um espírito completamente afinado com Duchamp, porque, digamos que essas questões que o Duchamp coloca, elas estavam no ar. E quando o Duchamp coloca, vai viabilizando a sua obra, vai materializando a sua obra, a obra ela é timbrada, ela é marcada pela escassez, são poucos trabalhos a rigor, e esses trabalhos foram pouquíssimos divulgados. E quando foram divulgados nos Estados Unidos, e ninguém olhava para os Estados Unidos até final dos anos 50. E Duchamp só tem a primeira retrospectiva nos anos 60. Então, você tem, claro, via Jasper Johns, e também tem que Nelson morou nos Estados Unidos. Quando Nelson mora nos Estados Unidos, ele foi para lá estudar tecelagem. E coisa que ele, aliás, não fez, engenharia têxtil, porque ele foi reprovado em regra, foi uma reprovação bombástica. Pouca gente foi reprovada com a categoria que ele foi. Coitado, esse amor pelo pai. Não, ele conseguiu sair desse cul-de-sac, se bem que sem saída que ele se enfiou, porque ele virou para o pai e falou assim, ele falou, como é que eu vou contar para o meu pai que eu fui reprovado em tudo? Ele falou, pai, quero casar. E o pai achou que era importante, que ele tivesse, casamento é uma coisa importante. E ele voltou para o Brasil sem diploma algum, né? Mas também não cuidou da indústria do pai, porque ele não tinha jeito para isso. Mas o Nelson, como eu dizia, então, ele, de algum modo, ele pega no ar essas questões. E ele viveu essa situação da presença do circuito, que a arte não é só o objeto, mas é também a instituição que cerca a arte. Isso é uma questão muito contemporânea, enfim. Isso tem um belíssimo texto, Arte e seus Objetos, do Richard Wollheim, onde ele vai discutir, afinal de contas, você analisa a obra de arte pelos seus aspectos internos ou pelos seus aspectos externos, onde você nem olha para o trabalho. Nós vemos isso. O mercado, hoje em dia, define que certas obras são obras e que têm um determinado valor e um preço completamente absurdo, mas a última coisa que se discute é justamente o valor intrínseco. E aí é por isso que aquela série que está passando na Netflix, daquela Fran Lebowitz junto com o Martin Scorsese, ela fala, veja um leilão de arte, que absurdo que chegamos. A gente aplaude não o Picasso, mas aplaude o cara que pagou o Picasso. Que diabos está acontecendo? Quer dizer, isso é o Nelson. Nelson sempre apontou. E ele sofreu na pele isso antes de mais nada. O trabalho dele começa por aí. Essa percepção. Como, por exemplo, o caso do porco. Não sei se você sabe a história do porco. A íntegra da história, ou pelo menos... O Nelson ele ficou tão conhecido, associado à ideia do porco empalhado, que ele não queria expor o porco. Ele falava assim, Aguinaldo, os caras acham que eu só fiz o porco. O Nelson virou o cara do porco. E eu não sou só isso. O que era essa história do porco? O Nelson morava aqui em Higienópolis, suponho, mas ele passava por detrás do cemitério da Consolação. Atrás do cemitério da Consolação havia um empalhador. Aliás, acho deliciosa essa coincidência, tá certo? De trás do cemitério tinha um taxidermista, né? Um cara que empalhava. E o cara viu olha a Manu Grossi, sensacional. A Manu, ela foi muito importante para essa galeria, a constituição da AM, fez um papel notável na construção da equipe, dos artistas, do elenco dos artistas. Mas então Nelson passava
pela loja do taximeردista e viu do lado de fora um porco empalhado. Que o cara colocou lá, claro, para divulgar a sua qualidade como empalhador. E aí, o que o Nelson fez? Comprou o porco, porque ele ficou afeiçoado ao porco e levou o porco para casa. E ele falou, olha, eu vivi com o porco uns 2, 3 anos, o porco estava na minha sala. E eu A gostava muito Liliana do aí. porco, a Liliana, querida Liliana. E ele ficava lá com o porco na sala, o porco empalhado, e até que chegou o famoso Salão Nacional de Brasília. E o Nelson resolveu mandar o porco, não mandou só o porco, mandou também uma árvore com uma cadeira e tudo. O nome do trabalho era assim, matéria-prima e produto, esse era o nome do trabalho. Ele mandou o porco empalhado dentro de uma grade de madeira, com um pernil amarrado no porco, e dizendo que o nome da obra era matéria-prima e produto. Você pode dizer assim, você então, era marxista? Isso era uma visão materialista da matéria-prima e produto? O que é isso? E aí o porco chegou lá sem o presunto. No que chegou sem o presunto, o Nelson falou assim, comeram o presunto no meio do caminho. Claro, isso é fatal. Comeram o presunto e aí chegou o presunto. O que aconteceu? Chegou o porco, o júri olhou para o porco e falou assim, bom, o que é isso, né? Quem mandou? Que esse é o primeiro procedimento de qualquer júri, ver quem mandou. Cadê o portfólio de quem mandou? Quem mandou? É o Nelson Lerner. Bom, Nelson Lerner, nosso conhecido Nelson Lerner. Nelson Lerner tinha participado de Bienal, enfim, já era uma pessoa que tinha uma reputação, e justamente uma reputação da anti-arte, ou da orte. E aí eles aprovaram. E o Nelson publicou uma carta, né, em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, carta aberta, publicou, não sei se foi no Jornal do Brasil, que jornal que foi, não lembro agora, pelo que peço desculpas. Mas ele falava assim, prezados senhores do júri, eu fiquei muito satisfeito, porque eu, assim, trocando em miúdos, era mais ou menos o seguinte, durante alguns anos eu vivi com um porco na minha casa, e eu não sabia se isso era obra de arte ou não. Eu tinha dúvidas. O que você faz quando você tem uma coisa que você não sabe se é obra de arte, se tem valor artístico? Não. Você manda para um júri. Júri de quê? De arte, claro. Se fosse uma comida, você mandava para um júri de gastronomia, como eu mandei. E vocês aprovaram. Olha, eu fiquei muito satisfeito, porque se vocês aprovaram, vocês definitivamente reconhecem que aquilo é uma obra de arte. Então, as minhas suspeitas estavam... não é isso o texto, tá? O texto é de outra ordem, mas enfim, a ideia geral era isso. Agora, eu queria que vocês fizessem a gentileza de me explicar quais são os critérios que foram utilizados para que isso seja considerado arte. Bom, Deus. aí foi um baita de um problema, tá certo? O Mário Pedrosa escreveu uma resposta, o Frederico Moraes escreveu uma resposta, e o Nelson, o Clarivaldo Prado Valadares, que ficou irritadíssimo, que nunca mais dirigiu a palavra ao Nelson, ficou furioso. O Walter Zanini conta que escreveu uma resposta, mas não publicou. E aí o Nelson disse que, na verdade, o trabalho não era a matéria-prima e produto, era o que ele chamava de o happening da crítica. Quer dizer, foi uma maneira dele encontrou, quer dizer, depois da recusa, depois do problema que o Marcel Duchamp teve com a roda de bicicleta, ele consegue, 50 anos depois, de alguma maneira, atualizar essa discussão. O trabalho foi comprado pela querida Araci Amaral, quando ela era diretora da Pinacoteca, hoje ela faz parte da Pinacoteca do Estado. E o detalhe é o seguinte, quando eu fiz a exposição do Nelson em 1994, e eu a fiz paralela à Bienal de 94, graças, de novo, ao Ricardo Otac, porque para mim era fundamental que ele tivesse uma vitrine, e aí essa ocasião ela é muito importante, uma vitrine maior, né? O Nelson, como eu disse para você, ele não tinha mercado, ele não tinha galeria, ele vendia para pouquíssimas pessoas, ele não vivia do seu trabalho, de jeito nenhum. E tudo o que o Nelson... Bom, esse trabalho, o porco, salvo o melhor juízo, foi comprado pela Araci Amaral, não tenho certeza. Porque tudo o que os museus tinham, o Nelson havia dado. O Nelson havia dado. E aí, quando ele começou a vender, porque ele saiu dessa exposição,
e com catálogo e tudo, e muita gente veio conversar comigo, falou, Aguinaldo, que maravilha. A Leda Catunda virou para mim e falou, olha, quando perguntavam para mim quem tinha sido o meu grande mestre, eu falava que era o Nelson, mas o Nelson não tinha trabalho em lugar nenhum, não tinha como mostrar. Aí ele começou a vender. Ele começou a vender e começou a ficar assustadíssimo com isso. Ele começou a viver a realidade das feiras de arte, que é uma realidade dura, e ele ficou horrorizado com isso. E ele não sabia o que fazer. Agora, a grande mágoa dele foi que o Ricardo Coelho está falando da provocação do Nelson. Eu vou falar de mais uma provocação que vocês Vamos sim. Mas eu quero contar isso. Ele foi ficando magoado, porque ele olhava naqueles leilões que volta e meia, ele fala assim, cara, as pessoas estão vendendo os trabalhos que eu dei para ela, mas assim, em grande quantidade. Ele não estava preparado para isso. Sabe? Ele falou assim, não sei como agir com isso. A tal ponto que ele mandava cartões de Natal, porque o Nelson adorava o cartão postal, ele adorava essas coisas. Ele mandava carta, e era mail art, isso antes da mail art, tudo cheio de carimbo, cheio de selo, comprava selo, tinha cartas que o envelope era cheio de selo, muito mais do que precisava. E ele mandava isso. Então, os caras começaram a vender isso para leilão. Ele falou, isso são coisas que eu dei, são coisas muito afetivas. Então, ele foi realmente perdendo um certo prazer e foi ficando muito cáustico por conta disso, o que é perfeitamente natural, porque as coisas elas são brutais, elas exigem do artista uma disponibilidade, como se o artista fosse uma linha de produção, e o Nelson não estava para isso, né? Ele era uma pessoa que tinha, no geral, uma pureza, sabe? Ele não aguentava ser usado, eu acho. Então, no final, ele ficou com a Silvia Sintra, como a galeria com quem ele tinha uma excelente relação, que sabia lidar com ele, que o respeitava. E isso de certa forma o acalmou, o tranquilizou, certo? Mas eu queria contar uma coisa também do âmbito das provocações que vocês vão gostar, porque ela é estupenda. Eu convidei o Nelson para fazer uma exposição. Eu fazia coletivas, eventualmente convidava o Nelson. Sempre, era meio inevitável. Né? O Nelson, um grande amor, então a gente fazia essas coisas. Aí, duas histórias muito boas sobre isso. A primeira foi que o Nelson, nós fomos convidados para um projeto no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E aí ele falava assim, os organizadores, era um grupo de críticos e um grupo de artistas, que ao longo do semestre iriam dar para o Rio Grande do Sul, dar palestras e encontrar com artistas. Era isso que a gente tinha que fazer. E aí eu fui convidado, o Nelson também foi. Aí os organizadores ligaram para mim e falaram, Aguinaldo, estamos com um problema. O Nelson disse que só vai com você. Quer dizer, ele não era o mesmo programa, certo? Eu ia fazer uma coisa e ele ia fazer outra. O Nelson disse que só vai com você. Acontece que o Nelson está programado para agosto e você para novembro. Qualquer coisa assim. Você pode mudar a sua viagem para a gente fazer isso junto? Eu falei, faço, com o maior prazer, claro. Nelson, né? Vamos fazer. Aí mudou tudo para agosto. Então o Nelson tinha que dar uma palestra, eu ia até assistir a palestra dele. Quando então eu, no aeroporto, ligo para a casa dele e falei, Nelson, você já está em Porto Alegre ou está no aeroporto? Ele falou, não, Guga, eu não vou. Eu falei, como é que você não vai, Nelson? Tem uma plateia inteira esperando você. Aí ele falou, não, você conhece o meu trabalho mais do que eu, vai lá e fala. Não acredito. Eu falei, Nelson, tem a santa paciência. Eu cheguei lá, tinha uma plateia, mas de 500 pessoas, você não pode imaginar, todo mundo esperando o Nelson Lemos. E a outra vez, isso é uma coisa deliciosa. Outra vez eu convidava o Nelson, impossível não convidar o Nelson. Eu queria estar junto do Nelson o tempo todo. Eu convidei para uma palestra, porque nós fizemos uma exposição no Itaú Cultural. Aí eu convidei o Nelson para uma palestra. Não, para uma palestra não. O pessoal do Itaú, mas precisamente foi isso que aconteceu. O Nelson foi convidado para fazer um workshop de 4 dias, 3 dias, sei lá quanto.
Aí o pessoal do Itaú ligou para mim e falou assim, o Aguinaldo, o Nelson quer fazer uma mesa redonda, um debate com você. Eu falei, comigo? É. Mas o que ele quer falar? Ah, não sei, você fala com ele. Quando? Vai ser sexta-feira, que é o último dia do workshop dele. Não vai ter workshop, vai ter a palestra dele. Vai ser às 14h. Aí eu, tá bom, fui para lá. Fui lá, cheguei lá, 12h30, estava almoçando. Eu falei, Nelsinho, que história é essa dessa palestra que a gente vai dar junto? Eu falei, Google, eu não sei. Os caras queriam que eu falasse da workshop 3 dias, não tem assunto para 3 dias. Já acabou, aí eu chamei você, a gente inventa. Então, a gente vê daqui a pouco, a gente vai. Daqui a pouco, era 13h, era 1h15, era 1h30, daqui a pouco quando? Aí, quando dá 2 horas, a gente sobe. A gente sobe assim, 15 para as 2, e senta no fundo. E aí as pessoas chegando no auditório, que aliás era pequeno, mas enfim, foi lotando, encheu. E aí eu falei, Nelson, o que a gente faz? Ele fala, não sei, Google, você sabe que uma vez eu entrei no auditório, era uma palestra minha, e eu fiquei lá esperando as pessoas chegarem. As pessoas chegaram, começou o horário da palestra, todo mundo vendo que eu estava lá, ninguém me perguntou nada. Depois de 1 hora, eu lá na plateia, eu levantei e falei, bom, já que ninguém perguntou nada, eu vou embora. Até logo, eu fui embora. Gente do céu, pelo amor de Deus. Você quer fazer isso hoje? Era indomável. Era indomável. Ele falou assim, não, eu não vou fazer isso hoje porque a gente não pode repetir piada. Aí eu falei, o que a gente vai fazer? Aí ele falou, eu acho muito chato esse negócio de palestra, porque as pessoas ficam numa posição muito confortável. Elas querem que a gente conte para elas, diga coisas, eu não estou afim de fazer isso. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, Nelson, em vez da gente falar, a gente vai perguntar. As pessoas perguntam, a gente manda elas falarem, e em vez da... Né? E falou, boa ideia. Aí nós sentamos, fomos até lá, o tal do palco. Aí o Nelson falou assim, é o seguinte, eu acho esse negócio de palestra muito chato. Eu e o Aguinaldo, a gente se dá muito bem, nós somos amigos há muito tempo e não tem nenhuma novidade que a gente vai contar um para o outro, então não tenho paciência para isso. E aí a gente decidiu um outro modelo. Aí eu falei, é isso, nós decidimos um outro modelo, então a história é a seguinte, senhores. A gente vai fazer perguntas, vocês façam perguntas, na verdade. Né? Aí a gente responde, tá legal? E aí vamos fazer isso organizadamente. A senhora que está aqui na ponta vai ser a primeira. Ai, aí a mulher falou assim, eu? De jeito nenhum. Passa para essa pessoa aqui de trás. Eu falei, absolutamente, isso aqui tem organização. E o Nelson falou, isso aqui tem organização, não é assim qualquer um. Vamos por ordem. A senhora começa... Aí ela fez uma pergunta, sei lá que pergunta que ela fez. Eu quero dizer para vocês que foi a melhor palestra que eu participei. Foi sensacional. Por isso que as pessoas foram, então, convidadas, mais do que convidadas, elas foram convocadas, né, a falar. E aí, inclusive, foi muito engraçado, porque estava o Basbal na plateia, o artista. Ricardo Basbal. O Ricardo Basbal. E ele virou para mim e falou assim, cara, eu nunca vi uma relação de um artista com um curador dessa ordem. É assim que a coisa funciona. E o Nelson é duro, ele cara... Agora, por que foi tão boa? Tinha alguma pergunta que fizeram não, que ele conseguiu? Porque aí rolou um encontro com outras perguntas. Ele fala assim, eu não vou falar sobre as coisas que eu acho, porque certas coisas... Ele fala assim, o Basbal, eu não vou falar do trabalho do Basbal, porque eu não gosto do trabalho do Basbal. Isso Basbal na plateia. Assim, então, você não sabia se ele estava falando isso a sério ou estava falando de brincadeira, e aí você percebe o jogo, novamente, a questão do jogo, tá certo? Então, ele se recusava a se colocar nesse lugar como uma estrela. Né? A coisa não funcionava por aí. Agora, não pense que ele facilitava. Eu vou contar uma outra história aqui, extraordinária, que pouca gente... como é uma história pública, o meu queridíssimo Caio Reisenwitz, que está aqui, que foi aluno do Nelson, deve ter passado por isso. Eu encontrei com o grande Marco Antônio Villaça. Marco Antônio Villaça foi um homem da mais alta importância, fez uma galeria notável, levou muita gente maravilhosa e defendia os seus artistas.
defendia, mas arraigadamente, tá? A tal ponto que, se você não concordasse com o gosto dele, bom, ele te limava. O Marco Antônio não era nem um pouco fácil. E aí, o Marco Antônio, depois dessa famosa exposição, ele encontrou comigo e virou-se para mim e falou assim: Aguinaldo, por favor, você podia falar com o Nelson, porque eu tive um desentendimento com ele. E eu queria levá-lo para a galeria. Mas ele brigou comigo, a gente teve um encontro, teve um desentendimento lá na FAAP, e eu, bom, estou sem jeito, queria que se você pudesse fazer a mediação. E tá bom. Eu falei: Nelsinho, o Marco Antônio queria falar com você. Eu falei assim: nem me fale nesse cara. O que aconteceu? Ele falou: você não sabe o que aconteceu. Ele foi dar uma palestra lá na FAP. E aí ele virou para a plateia, e eu estava na plateia. E ele virou-se para os alunos e falou assim: olha, não tem lugar para tanto artista. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. 90% de vocês vão trabalhar em outras coisas, em sapataria, fazer qualquer outra coisa. O termo sapataria eu jamais esqueci, porque o Nelson não se esqueceu. E na hora que ele falou isso, o Nelson se levantou na plateia e falou: você saia daqui, o que você está pensando que você é para fazer isso com os nossos alunos? Então, é isso, assim, o respeito, o carinho. Assim, o Nelson falava assim: eu sei o custo mental que essas pessoas, social, dessas pessoas, o risco que elas estão correndo de aceitarem o desafio de ser artista. Então, eu não vou admitir que ninguém venha fazer pouco caso disso. Você está entendendo? Ele não aceitava esse tipo de coisa. Então, você não podia brincar, que as pessoas pensavam que o Nelson era pura piada. Mas não, todo esse dado cáustico, essa ligação que ele tinha assim, com o mercado, isso era uma coisa muito séria. Ele pensava muito seriamente. Então, essas relações que ele faz com os artistas, por exemplo, que a gente com o Louvre, né, por exemplo, portanto, com Da Vinci, num arco que até Damien Hirst, isso é uma leitura, ele acompanhava o que os caras estavam fazendo, sabe? Ele tinha um apreço, ele entendia isso como matéria de conhecimento, aliado a talento, aliado a muita sensibilidade, aliado à transgressão, e ele não admitia nenhum tipo de comentário que fosse diminuir o trabalho dessas pessoas. O respeito deles era tudo. Até o ponto que a gente brigava, era modo de dizer, né? Porque ele falava assim: tudo é bom. Quando ele mesmo, olha que engraçado, a gente tem uma visão às vezes oposta, de que ele era muito crítico. Porque, no geral, era assim, ele era completamente crítico, mas aí ele falava: isso é bom, aquilo é bom. Eu falei: Nelson, isso não é bom, isso é uma porcaria, isso é uma droga, não venha com essa conversa fiada. Ele falou: não, isso é bom, isso não tem problema. Mas, assim, sabe aquela coisa que uma vez eu vi, que existe uma hierarquia entre seres humanos. E a maior hierarquia que eu vi uma vez, alguém falar, não sei te dizer quem é, Miles Davis, contando que, para ele, na escala hierárquica, em primeiro grau estava músico negro cego. Em segundo lugar, músico negro. Em terceiro lugar, músico. E aí, depois vinha músico branco cego. Enfim. E o Nelson, ele disse: se é artista, não importa se está na Praça da República. Não, o respeito era total. Tanto é que vários trabalhos dele vinham de peças que ele pegava aí nessas feiras, que ele comprava, antigas obras de arte. A maneira do que o Biró fez numa tela nos anos 20, de fazer uma intervenção num trabalho de uma outra pessoa. Isso, ele fazia intervenção no trabalho de outra pessoa, isso quando ele não inventava um protagonista ou um interlocutor que era imaginário, com que ele fazia cartas, com que ele se correspondia. Assim, não parava e não havia mídia, sabe? Não havia... E ele dá sempre o crédito, né? Ele não pega o crédito para ele a partir do momento que ele se apropria de alguma coisa. Ele dá o crédito, ele dá a luz para outra pessoa. Ele tem uma coisa muito generosa, que você até falou. Tem uma generosa. Agora, por exemplo, nós uma vez fomos parar levamos um processo, né? Eu fui defender o Nelson. Eu fiz uma exposição. A do Google eu já contei.
Alguém perguntou essa história do... tem a ver com o Guga Kirten e nosso amor pelo Guga Kirten. Mas vai ter que assistir o começo. O Nelson, quando nós fizemos a exposição quando foi... Eu fiz uma coletiva que foi feita junto ao Salão Nacional de Artes Plásticas, cujo o curador-chefe era o amado Fernando Cocchiarelli, que esse é uma pessoa que não existe. Esse é uma pessoa notável. E eu estava no júri do salão e eu estava discutindo, né? Estava ali Canongia, só gente maravilhosa, o Fernando, não lembro de outros agora, e eu falava, nós só estamos escolhendo artistas cariocas e paulistas, e quando não são cariocas e paulistas, são artistas cujas obras parecem com obras de cariocas e paulistas. Aí o Fernando Cocchiarelli virou-se para mim e falou assim, olha, tá bom, tudo bem, estou entendendo. Então, vou fazer o seguinte, você vai fazer uma exposição junto do lado do Salão Nacional, que vai ser no MAN, e eu quero que você faça uma exposição. E eu fiz a exposição, vista assim do alto, mas parece um sol no chão, que é essa homenagem ao Paulinho da Viola. E o Nelson fez os desenhos para a Anne Guedes. Os desenhos sobre... A Anne Guedes era aquela mulher, que acho que é neozelandesa, se não estou enganado, que faz aquelas fotografias de criança, todas fofinhas, e as crianças estão no meio de salada, no meio de abacaxi, no meio de morango. E o Nelson olhava aquilo e falava, esta mulher é uma pedófila, isso é um escândalo, que ninguém nota um negócio desse. E aí o que ele fez? Ele pegou as fotos dela, imprimiu as fotos, fotografou as fotos, e ficava desenhando piroquinhas, vaginico, tudo com asa, enfim. Ficava sacaneando a mulher e fez desenhos disso. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu é que a exposição foi feita junto com a exposição da Camille Claudel, que arrebatava as multidões. E aí tinha um monte de artista e lá junto estava os desenhos para Anne Guedes. E aí alguém que foi lá só para assistir a exposição da Camille Claudel viu o Nelson Lerner, e aí pronto. Aí veio aquele juiz, que é um juiz lá do Rio de Janeiro, um desses paladinos da moralidade, e processou o Nelson. E processou o museu. Isso foi 6 meses antes de eu virar curador do MAMP, senão também teria eu sido processado. Mas eu fui defender o Nelson, porque eu fui chamado para defender o Nelson. E aí a discussão era essa. Então, ele pega o trabalho da Anne Guedes. Então, ele se apropria do trabalho dela e faz uma intervenção em cima. E aí a discussão lá com o juiz, falou assim, quem é pedófila aqui é a dona Anne Guedes. Eu estou explicitando o que ela está fazendo e que ninguém nota. Então as pessoas ficam comprando assim, vá morder o filho alheio, vai morder o bebê de outro para você ver o que acontece. Isso é cadeia. Então o que essa mulher está fazendo, e aí, mas é também a lógica que a sexualidade, claro, mas o dado erótico, o dado vital, isso atravessava o trabalho de ponta a ponta. Isso é o trabalho, isso é a marca característica. Isso é a pessoa que alinhava coisas que, em princípio, não estão unidas. Ele as junta, ele percebe as cópulas, percebe? Ele faz fusões, ele vai percebendo que tudo pode se juntar com tudo. Então, é uma visão do mundo aonde ele vai perceber, por exemplo, que os stickers, que as meninas poderosas, superpoderosas, que Mickey, Minnie, Pato Donald, tudo isso é carregado de ideologia. Mas isso é de um modo que eu diria mais arguto à sua maneira do que o paralelo Pato Donald do Ariel Dorfman. Então, essa leitura do que é a ideologia, dos interstícios, da capilaridade que vai dar nos mapas, que alguns dos mapas você está expondo, que vem com esses objetinhos, as conquistas, a globalização, entra por esses dispositivos que não custam nada, que custam muito barato e com que as crianças vão enchendo os cadernos. É sobre isso que ele está olhando. Então, ele não desperdiçava. Tudo isso é um olho atento. E eu estive com o Nelson uma semana antes dele morrer. Tá? Não, uma semana antes. Na mesma semana, ele me mandou talvez aquele que seja a última mensagem de WhatsApp. E o que Ai, que meu Deus, a gente está nos últimos minutos, que essa live não corte para a gente escutar essa última história. Essa história. Eu fui com o Nelson, Liliana está aqui, porque ela estava junto,
para discutir um catálogo, um livro que a gente ia produzir. E o Nelson tendo ideias. E fala, não, vamos fazer assim, coisa e tal, assim, assado. E a última mensagem, que eu jamais apagarei, foi o seguinte, Google, já falei com a Silvia Sintra, você espera a ligação que o negócio vai entrar e a gente vai fazer esse negócio. Tá? Ao mesmo tempo isso, e ao mesmo tempo ele comentando comigo, eu recebi a visita do Dog. O Dog era o cachorro dele e da Liliana. Ele viajava e telefonava para o Dog. E isso é também um traço, entendeu? Um animal, o respeito. E aí ele falava, bom, ele tem vindo muito aqui. Eu falei, é mesmo, Nelson? Bom, para mim isso não é nenhum mistério, porque, bom, assim como ele era completamente sincrético, eu venho de uma família de macumbeiro. Então isso para mim é carne de vaca. Falar, E esse cachorro era... Bom, inclusive ele se intitulava, ele assinava como o pai do Dog. E ele tinha, frequentemente, ele tinha naquele colar dele o próprio Dog. Andréia. Não dá, é muito bom. Aguinaldo, eu vou ter que te convencer a fazer mais uma conversa, porque assim é muito assunto. Mas eu quero agradecer muito você e a Ângela e o Henrique e a Amy Galeria por esse papo, porque foi muito bom. Você deixou nosso dia mais feliz, com certeza. Eu peço desculpas, eu falei muito rápido. É maravilhoso, não. Eu não deixei ninguém falar. Você não falou, né? Peço não, desculpas. eu tô aqui para mostrar a cara das pessoas enquanto eu ouvi. Mas muito obrigada. E a gente se vê em breve, porque eu vou cobrar essa continuação. Um beijo para o Nelson, Nelson sempre, Nelson forever. Um beijo, Nelson forever, como diria Liliana, um beijo grande para você, minha querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.